Glória a Deus, meus irmãos. Então, nós vamos começar a exposição do livro de Efésios. E hoje eu quero ler para vocês o capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 2. Amém? Só. Hoje eu quero falar só desses dois versículos. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Tudo bem? Eu posso ler? Que Deus venha abençoar nós nessa ministração. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Bom, até aí eu quero falar com vocês nessa ministração hoje. Para a gente só entender um pouquinho desse contexto, antes de eu entrar na mensagem, é bom a gente mergulhar sobre quem era a igreja de Éfeso, ou também qual a cidade, de Éfeso era localizada e quais eram os conceitos e o contexto onde Paulo estava mandando essa carta para os irmãos de Efésios. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida como uma cidade portuária. Era uma cidade onde era recebido muita mercadoria, sabe? E por receber muita mercadoria e partir dali os conceitos de vendas comerciais, era uma cidade muito rica. Era muito bela. Além de ser uma cidade muito rica, era uma cidade muito bela. Tanto é que nos tempos antigos era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Quisesse uma cidade muito boa para se visitar, podia ir para a cidade de Éfeso, porque era uma cidade muito rica, onde o povo era muito confortavelmente, vivia muito bem. E ali existia a adoração também a uma deusa chamada Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade. Lá ela tinha um templo dedicado somente para ela, onde tinha muitas estátuas, onde tinha muitos utensílios. Ali o povo tirava para adorar essa deusa chamada Diana. Ela também tinha um teatro, onde cabia 20 mil pessoas, onde as pessoas estavam ali, esses espectadores, simplesmente para conhecer mais dessa história da deusa da fertilidade, da deusa do amor, que proporcionava uma vida melhor para aquele povo. Nós estamos num contexto aqui onde, principalmente os gregos, eles acreditavam muito na questão racional da filosofia, onde não só o homem era o seu Deus, mas como existia outros deuses que não era o Senhor de Israel daquela época. E na cidade de Éfeso, os efésios que moravam ali naquela cidade, praticamente todo mundo voltava a adorar esse Deus. E é interessante que o orgulho de Éfeso era esse grande templo, porque as pessoas iam lá para conhecer, era um ponto cultural mesmo, era um ponto onde as pessoas iam para poder entender como eles adoravam, como eles se organizavam. E ali o comércio também era muito grande. Existiam vários comerciantes que faziam esculturas voltadas para essa deusa Diana, e eles vendiam muito, porque era um povo idólatra, era um povo apegado, um povo religioso mesmo, a adorar essa deusa Diana. Então, fora esse comércio que era muito grande, esse templo que eu acabei de falar, o teatro também que era feito com mais de 20 mil espectadores, aonde voltava a adoração para a deusa Diana, algo surpreendente acontece. E quando a gente vai ler Atos capítulo 19, a gente vai ver que os grandes missionários de Deus, depois que Jesus veio aqui, comissionou, foi para essa cidade pregar o evangelho. Então olha que situação, um povo que era idólatra, um povo que nasceu literalmente acreditando que o Deus da vida deles era a deusa Diana, que era o Senhor, que era o sol para eles. Eles tinham até um mito dizendo que o sol brilhava mais quando estava aparentemente diante da estátua da deusa Diana. Então eles mesmo colocavam o seu coração nisso, e muito mais do que isso. Existiam vários magos naquela época que faziam magias e colocava todo o mérito das magias que eles faziam para essa deusa Diana. Então o comércio era muito grande em vender as estátuas da deusa Diana, em vender os utensílios até para o templo ficar mais decoroso, ficar mais bonito, ficar mais charmoso a respeito dessa deusa que eles tanto amavam. Só que alguns missionários, alguns evangelistas chegaram até essa cidade.
E dois evangelistas que a gente conhece muito bem é o apóstolo Paulo e o evangelista Apolo. Apolo é conhecido como aquele homem que prega o evangelho com certa autoridade que ninguém nunca viu. As pessoas se admiravam em ouvir o missionário Apolo pregando, e era tão cativante, era tão verdadeira a forma como ele pregava, diz a Bíblia, que as pessoas se convertiam só pelas falas dele. E o Apolo era aquele homem também que tinha não só aquela eloquência, mas tinha uma unção dada pelo Espírito Santo de Deus. Então Apolo foi um daqueles missionários que chegou na cidade de Éfeso e pregou para o pessoal lá de Efésios, de certa forma que as pessoas começaram a voltar a sua vida para Jesus. Depois veio o apóstolo Paulo, e é engraçado que depois eu quero ler aqui para vocês, que o apóstolo Paulo ele não foi só pregar Cristo e Cristo crucificado, mas naquela cidade de Éfeso, foi a cidade onde mais relata onde o apóstolo Paulo foi usado em prodígios e maravilhas. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 19, que aonde o apóstolo Paulo passava, se levava pano, se levava um monte de coisa, para ele simplesmente orar e os enfermos eram curados. Então Paulo também ali, naquela cidade, realizava muito, mas muito prodígios e maravilhas. E é engraçado também que a gente conhece uma passagem que é feita lá em Éfeso também, que as pessoas começaram a falar, nossa, talvez esse negócio de Jesus dá lucro também. E se levantou alguns homens dizendo, vamos começar a expulsar os demônios no nome de Jesus, porque assim como esses homens estão seguindo Paulo e Apolo, eles vão nos começar a seguir, nós vamos ter lucro também. Só que quando eles foram expulsar os demônios no nome de Jesus, os demônios falaram assim, olha, eu sei bem quem é Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Eles levaram uma surra enorme, que eles ficaram até nus. Foram envergonhados, eles foram espancados pelos demônios que estavam possuindo aquelas pessoas, envergonhados. E sabe como que serviu de testemunho aquilo? As pessoas começaram a olhar para aquilo ali, e a Bíblia diz que as pessoas começaram a temer mais a Jesus. Falar, olha, o Deus da vida desse apóstolo Paulo é verdadeiro. E o Deus da vida desse missionário Apolo também é verdadeiro. E não só irmãos comuns começaram a crer no Evangelho, mas como os magos também. Sabe o que acontecia com os magos lá na cidade de Éfeso? Eles pegaram os seus livros, cremavam em praça pública e diziam, olha, tudo que eu ensinei vocês até aqui agora era tudo mentira, era tudo para ganhar lucro em cima de vocês. Só há um Deus, só há um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, e Ele me salvou. Aquilo estava espantando, porque um grande avivamento estava acontecendo numa cidade que era totalmente idólatra. Uma cidade que voltava o seu orgulho para a deusa Diana, uma cidade que economicamente era uma cidade muito boa, de se morar, de se visitar, de fazer pontos turísticos. E agora estava sendo uma cidade evangelizada, aonde os homens e os líderes de Deus estavam se convertendo e voltando ao Senhor. E aquilo estava causando um grande tumulto na cidade de Éfeso. Tanto é que então agora as pessoas que estavam se convertendo ao Senhor e largando a deusa Diana de lado, não visitando mais o templo, o que começou a acontecer? A economia começou a cair. Os utensílios que eram comprados para a adoração à deusa Diana, para colocar na casa, colocar também no lugar que eles compravam lá no templo, estavam acabando. As visitas que eram feitas ao templo, ao teatro, estavam diminuindo. Estavam ficando vazios. Eu quero ler um relato para você, porque um desses homens, chamado Demétrio, ele chega a convocar uma assembleia, porque os lucros desses homens que vendiam esses utensílios estavam acabando. E ele falou assim, olha, nós vamos ficar pobres desse jeito, porque ninguém mais quer comprar, ninguém quer mais adorar a deusa Diana. Em Atos capítulo 9, eu coloquei ali para vocês seguirem comigo, capítulo 19, do versículo 23, versículo 28, esse tal de Demétrio, que era um dos vendedores, ele diz assim a respeito, olha a situação que estava, o contexto onde o apóstolo Paulo, junto com Apolo e outros irmãos, estavam pregando e fazendo. Ele diz assim, por esse tempo, ele estava dizendo Demétrio ao povo que estava reunido a ele. Por esse tempo, grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo da Diana, que dava muito lucros aos artífices.
convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desses ofícios. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há um perigo que o nosso negócio caia em descrédito, como também do que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerada sem valor, e que até venha a ser destruído a majestade daquele que toda a província da Ásia e do mundo adoram. Então, qual era o medo dos negociantes? Perder a sua prosperidade, porque a prosperidade deles vinha de vender esses falsos deuses, esses falsos senhores. E pela propagação do evangelho, muita gente se convertendo, olha, a economia deles estava caindo. E o evangelho cada vez mais sendo anunciado. E muitas pessoas, através da vida dos irmãos que estavam lá em Éfeso, com muita coragem e muita ousadia. Se você vê alguns capítulos antes, ou alguns versículos antes também, vocês vão ver como o apóstolo Paulo, com muita coragem, tem coragem de entrar dentro dos sinédrios, dos lugares onde eram falados sobre a filosofia grega, e ele lá combatendo com acidez mesmo, dizendo a verdade da palavra de Deus, e as pessoas vendo que Deus era com Paulo, e o Espírito Santo convencendo o coração das pessoas, e as pessoas queimando os seus livros, e as pessoas se convertendo a Deus, jogando seus deuses fora, jogando até alguns também que eram comerciantes, largando mão da forma como eles estavam ganhando seus lucros, simplesmente porque aceitaram Jesus como suficiente salvador da vida deles. Algo extraordinário aconteceu em Éfeso. Algo extraordinário aconteceu em Éfeso. E é tão lindo isso, gente, quando a gente vê a palavra de Deus sendo pregada e as pessoas verdadeiramente largando a sua antiga vida e voltando agora a viver uma vida que agora reflete a verdade de Deus através da vida deles. E quando a gente agora volta para os 2 primeiros versículos da Bíblia, o apóstolo Paulo ele ficou 3 anos praticamente ali naquela cidade, pregando, fazendo os discípulos, ensinando com grande autoridade as verdades de Deus. Ele não foi o plantador da igreja ali, mas ele foi um daqueles que regou as verdades do Evangelho naquele local. Agora, depois que o apóstolo Paulo continua suas missões, o evangelho continua sendo pregado ali em Éfeso. E a carta do apóstolo Paulo, essa é uma das únicas cartas, junto com Colossenses, aonde o apóstolo Paulo vai escrever para uma igreja, para uma cidade, aonde ele não fala sobre correções aonde precisa ser feito. A carta de Éfeso é uma carta onde Paulo quer explanar, Paulo quer trazer à tona as riquezas da verdade de Deus para a vida daqueles que se converteram. Então eu posso dizer aqui com todo o intuito e com toda a verdade, que o tema de Éfeso é sobre as riquezas do reino de Deus sobre a igreja. Toda a carta vai falar das maravilhas, vai falar da misericórdia de Deus sobre a igreja e sobre quais são as consequências dessa riqueza alcançada para o seu povo. Então, nós vamos decorrer daqui para frente, nós vamos estudar daqui para frente, nós vamos analisar e refletir daqui para frente o que nós conquistamos em Cristo Jesus. E quais são esses efeitos para a nossa vida ainda hoje. Como isso modela, como isso muda, como isso transforma a nossa vida e a nossa mente a respeito dessas ricas verdades que foram reveladas em Cristo Jesus para nós. E eu gostaria aqui, irmãos, de verdade, de pegar o primeiro capítulo e pregar ele todos para vocês aqui hoje. Mas eu não posso. Por quê? Porque quando eu li os 2 primeiros versículos, eu já fiquei encantado. Eu já fiquei alegre em saber o que o apóstolo Paulo diz simplesmente na saudação dele. A saudação que ele traz para uma igreja que estava crescendo, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que estava disposta a viver uma vida voltada para Deus. E esses versículos aqui, talvez soa para vocês algo que lá na nossa empresa a gente chama de
ruídos brancos. O que é ruídos brancos lá na minha empresa? É aqueles ruídos que já faz tão parte da nossa vida lá na empresa que a gente esquece, que já virou normal, que já não nos incomoda mais, que já não nos chama mais atenção. Então, por exemplo, eu não sei se vocês são peão, como eu também fui e ainda sou, que vive ali na produção. E ali existem alguns barulhos de máquina. Sabe aqueles barulhos de máquina que fica cortando peça ou fazendo alguma peça? Quando liga a máquina, você pode até prestar atenção no barulho. Mas como você fica ali durante 8 horas ou 9 horas por dia trabalhando naquele lugar, aquilo já não te toma mais atenção. Já virou algo tão corriqueiro, tão normal você ouvir aqueles ruídos, que aquilo não te atrapalha mais. É normal você ouvir aquele ruído. É normal você participar daquele ambiente e saber porque todos os dias, 5 vezes por semana ou até mais, você está ali ouvindo aquele ruído que não te atrapalha mais você conversar com o fulano do lado, que não te atrapalha mais você fazer o seu serviço. Agora, alguém do escritório, quando desce lá, atrapalha muito. Você pode ver, quando alguém do escritório desce para a produção, a pessoa fala alto. Sei lá o quê. Por quê? Porque não está acostumado a ouvir aquele ruído branco que atrapalha ela porque ela não tem uma constante percepção daquele ruído. Mas para quem trabalha na produção que está acostumado, para aquilo ali já faz parte do dia. Consegue ouvir naturalmente. Esse ruído branco é o ruído que muitas das vezes, na palavra de Deus, nós já estamos acostumados. Olha só, eu não sei para vocês, mas para mim muitas das vezes é assim. Eu já estou tão acostumado a falar da graça de Deus, estou tão acostumado a falar da paz de Deus, da santidade de Deus, que talvez quando eu li esses 2 primeiros versículos para vocês, foram normais ouvir. Talvez não tenha aquele sentido real, aquela percepção real que nós precisamos ter no dia a dia. Então, quando eu falo, Deus nos alcançou com a sua graça, talvez é um ruído branco para você. Já está tão acostumado a ouvir isso, já está tão perceptível ouvir isso, que talvez não há mais reflexão, não há mais transformação, não é mais uma verdade esplêndida ao nosso coração de perceber o quanto isso deve nos tomar cada vez que nós falamos da graça de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus e da verdade de Deus. É por isso que eu não posso passar por esses 2 versículos e fazer ele como se fosse só simplesmente uma verdade, como um ruído branco. Já falamos, já passamos, vamos para o próximo ponto. Isso é muito ruim para nós. Nós precisamos entender quantos ruídos brancos, seja da palavra de Deus, seja da verdade de Deus na nossa vida, nós deixamos passar de uma forma que não é mais perceptível, que não é mais real para a nossa vida. Nós ouvimos tanto do Evangelho, nós já ouvimos tanto que Deus nos justificou, que Deus nos santificou, nós já ouvimos tanto que agora nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Participar da ceia muitas das vezes vira um ruído branco para a gente. É só vir aqui, participar, voltar e voltamos. Como que se não fosse algo tão real e transformador para o nosso dia. Nós não podemos deixar o Evangelho se tornar um ruído branco nas nossas vidas. Não podemos deixar de passar as percepções mais ricas da verdade de Deus e não levá-la ao nosso coração como algo novo e poderoso que pode ainda transformar a nossa vida no dia a dia. Então eu quero passar por isso. Então quando nós lemos a primeira estrofe do primeiro versículo, aonde Paulo se apresenta, sabe, o apóstolo Paulo fala assim, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero que você me acompanhe, para que isso não se torne um ruído branco para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A gente lê isso aqui, nossa, igual a gente engole um arroz e feijão, né? Engoliu, já acabou, já passou, sem entender essas verdades tão lindas que Deus fala aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo quem ele é, dizendo quem o chamou. Paulo, apóstolo, chamado e pela vontade de Cristo Jesus. Paulo se apresenta e mostra quem o chamou. Paulo não é aquele cara que se intitula como apóstolo. Não é aquele que se autopromove, se coloca na sua posição dizendo assim, eu sou apóstolo porque eu escolhi ser apóstolo. Eu sou apóstolo porque eu vi que essa posição é tão boa que os outros apóstolos têm,
então eu me intitulo de apóstolo. Não, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de quem? Dele? Pela vontade dos outros apóstolos? Pela vontade da igreja? Pela vontade da humanidade? Não, ele diz, pela vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, estou escrevendo aqui porque Deus me chamou para essa comissão. Eu estou escrevendo aqui porque Deus me intitulou para essa missão. Eu estou aqui não porque eu tive mérito de me colocar aqui, mas eu estou aqui porque Deus, pela sua bondade, me colocou aqui. É engraçado, e isso é tão importante, que esses dias eu estava escutando um podcast e um dos entrevistadores perguntou assim para um jovem que é conhecido no Brasil e hoje ele é muito assim, perseguido de certa forma por defender as suas verdades. E ele diz assim, cara, o que te faz continuar? O que te faz mesmo não desistir assim? Não desistir, porque às vezes acontece tanta injustiça com você, acontece tantas coisas ruins e isso não te estimula às vezes a desistir, a falar assim, que esse povo vive a sua própria vida, já que eles querem viver assim, então o que te estimula a continuar ainda levando essas verdades que você carrega? Cara, isso me chamou muita atenção. Ele diz assim, porque em primeiro lugar foi Jesus que me chamou. Isso já me chamou muita atenção. Ele falou assim, em primeiro lugar porque foi Jesus que me chamou. E ele diz assim, porque se fossem as minhas ideias, se fossem as minhas verdades e as minhas convicções, eu já teria desistido. Mas não são as minhas ideias, não são as minhas verdades, mas é a verdade dele. Então, como é a verdade dele, é ele que me faz perseverar. E como é a verdade dele, é ele que provê todas as coisas. Cara, isso me chamou muita atenção. Eu escutei isso, acho que foi numa quarta-feira, e eu estava refletindo a respeito dessa palavra. Sabe, o que nos faz fazer o que nós fazemos? O que nos impulsiona a dizer que nós somos cristãos? O primeiro ponto que o apóstolo Paulo traz aqui é dizendo assim, poxa, se nós estamos aqui, irmãos, se eu estou me colocando aqui, é porque Deus nos chamou. E se Ele chamou, é Ele que sabe o que fazer. E se Ele sabe o que fazer, eu posso muito bem descansar nas verdades dEle, porque é Ele que vai promover todas as coisas que nós precisamos. Sabe, quem nos alistou para essa obra, para essa vida de ser cristão, não foi a gente mesmo. Não foi você que olhou e esteve aqui e disse assim, nossa, como é legal participar da Mactub. Como é legal participar de uma igreja. Eu decido ser cristão. Não existe eu decido ser cristão, mas eu me torno cristão a partir do momento que eu entendo que Ele me chamou para pertencer à família dEle. E isso é primordial para a nossa vida, irmãos. Porque se Deus me chamou para ser cristão, se Deus me chamou para essa vida, Ele está dizendo, é eu que vou cuidar de você. É eu que vou prover todas as coisas na vida de vocês. Então é por isso que nós devemos continuar. E é por isso que nós devemos lutar por tudo aquilo que Deus colocou para nós lutarmos. Porque é Ele que nos chamou, não foi uma ideia nossa. Ser cristão não é uma filosofia humana. Ser cristão não é uma ideia de olhar para um Cristo e decidir através das nossas ideias abrir um culto, a fazer uma adoração a Deus. Ser cristão está muito mais do que uma ação exterior nossa. Mas ser cristão está muito mais a ver com o que Deus nos chamou para ser. O apóstolo Paulo começa a dizer, eu estou aqui, primeiramente, pela vontade de Deus. Então nós continuamos não pela minha vontade, mas porque Deus é quem me dá a vontade. É Deus quem me carrega nessa verdade. É Deus que me sustenta nessa verdade. E por que nós continuamos como cristãos? Porque nós somos melhores? Porque nós somos mais capacitados? Não. É porque eu creio que é Deus que me sustenta até no meio da minha fraqueza, mesmo eu sendo cristão. Então essa verdade tem que estar atrelada à nossa vida. Entender que se eu sou cristão hoje, é porque Deus me chamou. E se Ele me chamou, é Ele que vai sustentar a obra perfeita que Ele quer realizar na minha vida. E eu tomo as atitudes de cristãos, seguindo a verdade de Deus, não porque através daquilo que eu faço vai resultar milagres na minha vida, mas através da minha confiança em Deus. E porque eu confio em quem me chamou, é que Deus vai operar os milagres que Ele quer operar na minha vida.
Ser cristão tem muito mais a ver na nossa confiança em Deus e no nosso descanso a respeito de quem Ele é e para o que Ele nos chamou para fazer, do que muitas das vezes na nossa ação, nas nossas atitudes. E isso nos leva a pensar o quanto nós precisamos nos apresentar para esse mundo. Quem é que nos escolheu e nos chamou? Quem é que nos trouxe aqui? Estar aqui não é uma ideia nossa. Estar aqui é a vontade de Deus para todos nós, para vivermos uma vida para Ele. E ele continua dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aí, agora manda o seu destinatário. Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Olha que legal isso, meu irmão. Agora ele apresenta para quem ele está falando. Ele fala, gente, eu estou falando para vocês. E olha como ele intitula os irmãos que se converteram agora em Éfeso. Ele diz agora, vocês são santos. E é tão importante essa palavra aqui também, santos. Quantas vezes a Bíblia chama a sua igreja de santa? E essa palavra santo, é importante a gente entender que a palavra santo no grego significa separado. É isso que significa a palavra. Significa separado. Ele agora leva o povo a entender, irmãos, vocês que foram separados para o reino de Deus. Vocês que foram escolhidos. Vocês que foram alcançados pela graça de Deus. A palavra santo significa separado. Irmãos, vocês foram separados para algo eterno. Algo muito maior do que vocês têm feito nessa vida. E essa palavra santo tem que estar enraizada no nosso coração, porque significa literalmente separados para viver uma vida diferente. Uma vida agora que olha pelos preceitos de Jesus, pelas verdades de Jesus, e agora é enriquecida por essas verdades. E agora é separada para entender que agora elas não vivem mais segundo o reino que é dominada pelo maligno, mas dominada pelas verdades de Jesus, pelos conceitos de Jesus, separados para viver uma vida diferente, não na base do nosso próprio mérito, mas pela confiança em Cristo Jesus. Aqui, santo não significa viver uma vida agora sem pecado. Porque o apóstolo Paulo sabia que a igreja ainda era uma igreja que pecava, que errava. Mas quando o apóstolo Paulo nos chama de santos, ele está dizendo agora, não é mais o pecado que domina a vida de vocês. Vocês não são mais condenados diante do pecado. Quando o apóstolo Paulo chama a igreja dele de santo, ele está dizendo, vocês são santos, porque agora Deus olha a vida de vocês com a vida do verdadeiro santo, que é Jesus. Deus não olha mais como vocês pecadores condenados, mas Deus enxerga vocês agora como pessoas santas, porque quando Ele olha para vocês que creram na obra perfeita de Jesus, Ele consegue enxergar a santidade de Deus, de Cristo em Jesus, na vida de vocês. Deus nos olha como pessoas santas, não pelos nossos méritos, não porque nós não deixamos de pecar, mas Deus nos olha como uma igreja santa, sem mácula e sem pecado, e é assim que Ele vai nos aceitar, porque Ele olha o seu Filho em nós. Ele olha a obra perfeita de Jesus, a vida perfeita de Jesus, que viveu, que eu e você nós não conseguimos viver, Jesus viveu. E agora Jesus nos olha com um sorriso lindo, de um povo santo, separado por Ele, amado por Ele, porque olha Jesus em nós. Por isso que nós somos um povo santo, somos santos. Somos santos diante de Deus. Somos separados para viver essa vida diante de Deus. Nós não podemos fazer, meus irmãos, equalização com as coisas do mundo. A igreja de Deus é um povo e um reino separado. O reino dele é posto sobre a igreja. O mundo tem que olhar a igreja e ver o quanto nós somos distintos nessa situação. O quanto o reino de Deus, as verdades de Deus têm que ser vista por nós. As pessoas hoje que ainda não veem Jesus como Salvador têm que enxergar isso na igreja. As pessoas que não conseguem enxergar o amor de Deus ainda têm que ver isso através da igreja. Nós somos distintos nisso.
As pessoas que ainda não conseguem enxergar a paz de Deus têm que olhar para a igreja e ver a paz de Deus. É por isso que nós somos separados. Por quê? Porque nós não andamos segundo os percursos deste mundo, segundo as verdades deste mundo. Nós andamos segundo as verdades do reino de Deus, segundo o reino estabelecido pelo próprio Deus. Por isso que nós não podemos passar dessas verdades aqui. Nós somos um povo que andamos pelo chamado de Deus. E quando Ele nos chamou, Ele nos separou para Ele. Nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a um reino que não pode ser corrompido, que não pode ser vencido. Porque Cristo trouxe a vitória na cruz do Calvário por mim e por você. E agora nós podemos desfrutar desse verdadeiro reino, desse verdadeiro poder que Jesus Cristo trouxe em nós. E nós podemos dizer: nós somos santos diante de Deus para vivermos essa vida separada nele. Então eu repito mais uma vez: aos santos que vivem em Efésio e são fiéis. E essa santidade e essa separação de viver uma vida em Cristo Jesus é o que nos torna fiel. Ele não começa dizendo: vocês são fiéis, por isso vocês serão santos. Porque se a nossa fidelidade nos levasse à santidade, então seria um mérito nosso. Ah, vocês são santos, porque agora vocês foram fiéis. Não, ele diz: vocês se tornaram santos. Vocês foram separados. Vocês foram cuidados por Deus. Vocês fazem parte dessa família. E agora vocês são capacitados a serem fiéis à obra perfeita de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Somos santos, não porque deixamos de ser pecadores, mas somos santos aos olhos de Deus quando recebemos a vida de Jesus em nós. Você consegue receber isso como verdade? Isso deveria mudar a nossa concepção nas nossas orações. Jesus não te enxerga mais como um pecador diante da presença dele, apesar que você é pecador ainda. Isso deveria nos levar para perto de Deus com mais amor e graça, mesmo quando nós estamos falhos e pecadores, porque muitas das vezes é assim, né? O Evangelho passa como um ruído branco, porque quando nós estamos falhos e pecadores, nós não entendemos que agora nós nos apresentamos diante de Deus não com as nossas próprias obras e com nossos próprios méritos. Nós chegamos diante de Deus pelas obras de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que chegar diante de Deus com todo temor e tremor. Não porque Deus vai nos julgar, mas porque nós vamos chegar diante de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos nos apresentar diante de Deus porque Jesus Cristo nos trouxe até esse Deus, nos reconciliou novamente com Ele. É por isso que agora nós somos santos diante da presença de Deus, porque nós levamos as marcas de Jesus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse sentido, irmãos, ser santo não é um mérito pessoal, mas uma dádiva de Deus para a nossa vida. Amém? E ele continua dizendo assim: que a graça e a paz de Deus, versículo 2, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Irmão, nós passamos isso como um ruído branco. O apóstolo Paulo, ele não começa nada melhor falando do que: olha, vocês estão aí, porque eu continuo orando ainda, que a graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nós precisamos lembrar da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui. E o que significa graça? O que significa graça para o povo de Deus? Graça é o favor imerecido e gratuito de Deus para mim e para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, que a graça, lembra da graça, estejam com vocês todos os dias. Ou seja, ele está dizendo: irmãos, vocês estão aonde estão porque um favor foi alcançado. Irmãos, vocês só estão aonde estão não é por mérito de vocês. Não é porque vocês foram bonzinhos e Jesus chamou vocês na bondade de vocês. Irmãos, vocês são santos, vocês são fiéis, vocês são da família de Deus, porque existiu uma graça derramada sobre a vida de vocês. E foi gratuita. Gratuita. A graça é o Deus operando poderosamente
no coração para transformar vidas. Paulo pode ser o maior exemplo aqui. Paulo é o maior exemplo de dizer que a graça alcança qualquer tipo de pecador. Paulo era um perseguidor de igreja, um ex-perseguidor de igreja. Era um homem que consentia na morte de cristãos. Era um homem que açoitava, que prendia cristãos. Era um homem que ia lutar contra o próprio Jesus, ferindo homens que pregavam o evangelho. E Paulo agora é o exemplo de dizer, irmãos, a graça nos alcançou. Embora nós somos pecadores e o Paulo fosse tão pecador como nós, e pecados graves como Paulo fez, talvez você não matou ninguém, como o apóstolo Paulo já consentiu na morte, talvez você nunca levou ninguém a ser preso, como Paulo fez, e ele está dizendo, olha, se a graça me alcançou, como não pode alcançar qualquer tipo de pecador como vocês estão aí? E eu e você, nós temos que entender que quando Deus nos chama, esse chamamento de Deus, como o apóstolo diz, que Ele nos chamou, não é um chamado de meritocracia, vocês precisam fazer alguma coisa para merecer essa graça. Vocês precisam estar capacitados para estar nessa graça. É muito do que nós temos conversado nesses últimos tempos. Quantas pessoas ainda acham que precisam se preparar para vir para a igreja? Eu não estou preparado ainda para ser crente. Ainda não estou preparado para ir para o culto, para servir a Deus, como que se Deus dependesse de uma posição moral melhor dela, para que ela pudesse, eu preciso parar de fumar para vir para a igreja, eu preciso parar de fazer coisas erradas, de mentir para vir para a igreja, como que se a graça fosse uma porta, aonde os muros fosse a moralidade, que a gente precisa derrubar os muros para que a graça pudesse entrar, mas não. Ele está dizendo, olha, a graça nos alcança quando ainda a gente estava perdido, e eu me considero o maior pecador de todos. E Deus me alcançou com essa graça. E essa graça é o que move a igreja. Irmãos, nós somos movidos pela graça de Deus. A igreja só se movimenta se movimentar pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então olha só isso aqui. Se o fundamento da igreja é movido pela graça, por que muitas das vezes nós como igreja queremos resultado das pessoas que não são cristãos para se tornar cristão como nós? Sabe, esse ato religioso que muitas das vezes nós como igreja vivemos, aparentemente passamos que, como nós somos um povo separado, santo, no sentido de uma vida moral, nós olhamos para os não cristãos e dizemos assim, olha, para você estar aqui, você precisa se sacrificar tanto, fazer tanta coisa, como esse fosse o primeiro ato de uma pessoa que entrasse pela graça de Deus. Mas não! Como é que nós vamos receber uma pessoa que ainda não aceitou Jesus? Que ainda moralmente não vive uma vida diante da presença de Deus? Nós vamos apresentar a lei para ela? Nós vamos apresentar aquilo que ela precisa abdicar da vida dela? É aquilo que a gente precisa, é aquilo que ela precisa fazer? Ou será que nós vamos apresentar aquilo que flui da nossa vida? Porque por que nós fazemos o que fazemos? Se não for pela graça de Deus. As pessoas precisam ver, irmão, como é que você largou isso? Irmão, como é que você consegue agora viver uma vida feliz assim? Irmão, como é que você consegue agora não se prender às coisas deste mundo? O que a igreja apresenta? Não, é porque você precisa jejuar tantas vezes por dia. É porque você precisa orar tantas vezes por dia. Ou será que nós precisamos apresentar o Deus da nossa salvação em primeiro lugar? Será que nós precisamos apresentar a graça que nos alcançou? A graça que superabundou sobre os nossos pecados? Será que é um autoritarismo de nós mostrarmos o que nós podemos fazer? Ou será que é um desfecho da graça de Deus naquilo que Ele fez por nós? Irmãos, isso tem que estar forte no nosso coração, porque a igreja se movimenta através disso. Se movimenta através do amor de Deus. O que flui de nós hoje para a vida das outras pessoas? O que flui na igreja tem que ser aquilo que Cristo doou por ela. Se hoje eu e você, nós somos alcançados pela graça de Deus, nós
precisamos alcançar a vida de outras pessoas oferecendo essa mesma graça. Oferecendo esse mesmo amor, oferecendo essa mesma verdade. Entretanto, nós sabemos que essa graça e esse verdadeiro amor é um amor que constrange a uma vida de transformação e mudança. Nenhum momento eu estou dizendo que a pessoa não precisa ser transformada e mudada. Mas quando nós oferecemos essa graça, nós sabemos que essas verdades é só quando Jesus Cristo chama. É só quando Jesus Cristo o transforma para ela viver uma vida santa e separada como sua amada igreja. E não é debaixo da lei. Não é debaixo daquilo que nós podemos fazer, mas é por intermédio daquilo que Cristo fez em nós. Amém? Então, essa graça, nós precisamos compreender que foi a forma como a igreja foi criada. A igreja foi criada não porque o homem quis, mas a igreja foi criada porque Deus misericordiamente salvou o seu povo, a sua comunidade, a sua família. E se nós fomos salvos por Deus, se a graça de Deus nos alcançou, então nosso coração tem que fluir dessa maneira. Isso mostra que nós deveríamos ter mais pena do que raiva das pessoas que não servem a Jesus e que não amam a Jesus. Mais misericórdia do que julgamento. Mais paciência do que desdém daqueles que não querem ouvir a verdade do Evangelho. Mais amor do que ódio. Porque como é que você foi alcançado? O que flui da nossa vida para ser igreja, para nos movimentar como cristãos? Se o que flui da nossa vida é a graça, é um favor imerecido que nos faz estar aqui, o que nós vamos oferecer para a vida das outras pessoas? Raiva ao invés de graça? Desdém ao invés de graça? Compaixão, amor e verdade são o fruto da graça de Deus que alcançou a nossa vida. E é nessas verdades que nós precisamos contemplar e levar para a vida das pessoas que não têm, por mais que nós devemos dizer a verdade. As verdades que doam, que corroem o coração daqueles que não seguem a Jesus. Que essa vida que eles estão levando, vão levar elas para o inferno. Que vão levar elas para uma vida separadas de Deus. Mas como é que nós chegamos? Com o pé no peito, dizendo, é isso que você merece e você vai viver assim pro resto da vida? Ou chegar assim, olha, Jesus me alcançou da forma como vocês estão vivendo. E essa graça pode alcançar vocês. Vocês não precisam ir para o inferno. Vocês não precisam viver essa vida longe de Deus. Vocês não precisam viver essa vida vazia que vocês estão vivendo. Existe graça sobre a vida de vocês, porque houve sobre a minha vida. Houve sobre a vida dos irmãos que congregam comigo, que eram tão pecadores como você. Você também pode ser alcançado por essa graça. Basta você reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. E a graça de Deus será derramada na sua vida ainda hoje. Nós movimentamos a nossa vida pela graça de Deus. Uma graça que nos transforma, que nos renova e que nos leva a viver uma vida separada para ser fiéis a Deus. Deus mostra que essa graça é tão verdadeira que revela o seu amor a partir dela. Sabe, como nós comparamos o amor de Deus para a nossa vida? Como que você acha que Deus ele te ama? Ele te ama porque você oferece algo bom para Ele? Longe disso. A igreja sabe que Deus nos ama não porque nós somos úteis, não porque Ele depende da gente para fazer alguma obra ou realizar alguma coisa, mas o Evangelho revela que Deus Ele nos ama porque simplesmente Ele decidiu nos amar. Isso é simples assim. E essa verdade deveria atribuir todas as outras verdades e todos os relacionamentos que mudam a nossa vida. Se Deus me ama porque simplesmente Ele decidiu me amar, independente das minhas fraquezas, independente dos meus pecados, Ele me ama profundamente, que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, como é que eu posso continuar odiando outras pessoas? Como é que eu posso continuar sentindo uma raiva no meu coração descontroladamente? Se Deus me alcançou, mesmo eu sendo tão ruim como eu sei que eu sou. E Deus me ama ainda mesmo sabendo que eu não sou perfeito.
E mesmo sabendo ainda o quanto eu sou preocupado, o quanto eu sou ruim, Deus ainda continua me amando. E como eu posso fluir em outros sentimentos que não seja o amor dele para a minha vida? Então eu preciso olhar para a humanidade com outra perspectiva, com outros olhos. Se Deus me ama, essa verdade do amor deve fluir para a vida de outras pessoas também. E se Deus me ama, mesmo quando eu não o amava, eu preciso viver nesse amor e oferecer amor mesmo àqueles que ainda não me amam. Porque eu sou livre para amar. Eu não dependo de nada para amar, mas eu dependo exclusivamente do amor de Deus que me alcançou com a sua graça. Nós nos movimentamos pela graça. Então, ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho. E ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado por essa graça. Oh, gente, isso aqui é tão poderoso para nós. Então, já para finalizar a ministração, se a graça é a causa da salvação, a paz é o resultado dela. Se a graça é o resultado da salvação, fomos salvos simplesmente por graça e sem mérito nenhum, o resultado dessa salvação é a paz. E ele diz assim, eu quero ler novamente para vocês o que ele diz aí. Ele diz assim, que a graça e a paz de quem? A paz de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Gente, isso aqui é muito importante. Porque o mundo que vivemos tenta viver um mundo de paz. Todo mundo busca a sua paz. Paz reflete tranquilidade, reflete descanso, reflete prazer. E todo mundo busca a sua paz, mas nós vemos como o mundo cada vez vive em guerra. O mundo busca paz, mas continua vivendo em guerra. É guerra no meio da família, é guerra nos seus relacionamentos, é guerra interior, é guerra entre países, é guerra entre poderes, é guerra dentro do profissionalismo, dentro das empresas. Todo mundo vive pequenas guerras entre si e não consegue viver mais em paz. Eu escuto praticamente todos os dias rádios cristãs, porque literalmente eu gosto de entender o que as pessoas estão ouvindo por aí, principalmente aqui perto da nossa cidade, o que as pessoas gostam de ouvir. Gente, o que eu escuto de pastores, pregadores, homens que se dizem de Deus, pregando uma paz que não é a paz que Deus oferece, é um absurdo. É um absurdo. Eles oferecem uma paz que Deus não está oferecendo. É engraçado que eles começam a pregar dizendo assim, olha, Deus quer trazer paz para o seu lar. É por isso que Deus vai fazer isso na vida do seu marido. Deus quer trazer paz para a sua questão financeira. Se você trazer uma oferta agora generosa, agora nesse momento, Deus vai abrir as portas e você vai ter paz financeira. Olha, Deus vai trazer paz na sua profissão. Se você trazer tal tipo de oferta, é literalmente assim, irmãos. Deus vai entrar agora, Deus está me revelando que Ele está entrando em tal lugar, porque agora essa perturbação que você está vivendo, Deus vai trazer paz. Então a paz que muitos pregadores oferecem hoje é a paz momentânea de uma circunstância mudada. As tribulações que as pessoas passam, a paz que eles pregam que Jesus veio trazer, é a paz de uma mudança de circunstância. E não é isso que a Bíblia fala, pelo contrário, a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Em nenhum momento Jesus está dizendo, ou a palavra de Deus está dizendo, que Ele veio trazer uma paz nesse mundo para você, que as dificuldades da vida vai fazer que você viva uma vida tranquila. Não, pelo contrário, Ele está dizendo, olha, vocês vão passar por dificuldades. Haverá lutas e problemas. Mas vocês precisam ter bom ânimo. Mas aonde nós teremos bom ânimo? Nós precisamos entender qual é a paz que Deus revela para nós. E é importante a gente voltar para que esse ruído branco não fica mais na nossa vida. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, que a paz de quem? De Deus. Essa é a paz que a Bíblia revela para nós. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse momento. A paz que provém de Deus. A paz de Deus, porque eles oferecem uma paz através da conquista.
Se você conquistar, você terá paz. Se você tiver, prover, você terá paz. Mas essa não é a paz de Deus. Essa não é a paz que provém dos céus. Essa não é a paz que provém do alto. A paz que Deus oferece não é a paz contra o homem, contra as coisas, contra os problemas, mas a paz que Deus oferece em Cristo Jesus é a paz contra a ira de Deus que Ele tem sobre a mim e sobre a sua vida. Essa é a verdade bíblica que a igreja deve estar firmada. A paz que Deus nos traz, porque Deus está virado contra toda a humanidade. E a consequência da ira de Deus contra toda a humanidade era o juízo de todos. Era a condenação de todos. A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra toda a humanidade que estava totalmente caída no pecado e desprovida da graça de Deus. Quando Jesus Cristo veio, Ele nos trouxe paz com Deus. Ele nos reconciliou com o seu Criador. A Bíblia diz que a ira de Deus estava sobre todos aqueles que não creram e que não creem em Jesus Cristo. O slide diz assim, de João capítulo 3, versículo 36. Pode colocar aí, filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas verá o quê? A ira de Deus. Essa permanece sobre ele. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, a ira de Deus permanece nele. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Entretanto, nós precisamos entender que ira é essa. E como essa ira de Deus é revelada sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. A ira de Deus não é deixar o povo não prosperar, mas sim deixar que eles vivam segundo os desejos do seu próprio coração. Romanos capítulo 8, do versículo 1. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24, diz assim, pode trocar, filho, para todo mundo ler comigo. Olha só o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, depois do versículo 21 ao 24. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, porque por meio da sua injustiça suprimem a verdade, porque, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e corações insensatos deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante aos seres humanos corruptível, aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem ao seu próprio corpo entre si. A ira de Deus não é tirar a riqueza do povo. A ira que Deus estabelece contra a injustiça desse mundo é deixar eles viverem a vida conforme eles quiserem. É seu pai dizendo assim, filho, sua vida está nas suas mãos. É Deus falar assim, vivam conforme o seu coração, conforme as suas verdades. É por isso que cada vez mais pessoas que são entregues a este mundo, cada vez ficam mais ricas, cada vez vivem mais prósperas, entregues a si mesmo, aos seus deleites, à sua vontade, aos seus desejos desenfreados. A ira de Deus está sobre aqueles a qual Deus tirou a sua mão de graça. Mas quando Deus quer encontrar alguém, mas quando Deus quer derramar a sua graça, são os seus filhos a qual Ele corrige, a qual Ele traz para perto, a qual Ele disciplina. Então é ao contrário, irmãos, porque quando muitos pregadores pregam dizendo assim, olha, você está vivendo essa vida assim, de miséria, de sei lá o quê, é porque você está longe de Deus, é porque você não deu o seu dízimo, você não deu a sua oferta, pelo contrário. A Bíblia diz ao contrário, tem muita gente que tem muito e vai ter muito mais ainda.
Porque Deus derramou a sua ira sobre ele, porque eles estão longe de Deus. Deus o entregou aos seus próprios desejos do seu coração. Gente, se a nossa conduta com Deus estivesse de acordo com os bens que a gente possuísse, então esses homens mais ricos são os que estão mais próximos de Deus. Esses homens que estão com mais fortunas acumuladas, com mais posições privilegiadas, são os que estão mais perto de Deus. Então o apóstolo Paulo não era amado por Deus. Sofrimento, perseguição, naufrágio, mordido por serpente, febre, quase morreu, preso várias vezes. Se nós compararmos o amor de Deus nessa vida com o que nós possuirmos ou temos, nós vamos falar, então Deus não nos ama. Deus não quer ver o nosso bem. Mas pelo contrário, a igreja que o apóstolo Paulo está pregando aqui, ele está dizendo que essa paz de Deus é uma paz que vai além das circunstâncias dessa terra. Vai além das circunstâncias dessa terra. Sabe, nós precisamos pensar a respeito que essa ira de Deus derramada sobre a terra não é uma ira que julgará a terra nesse momento, mas deixará eles viverem conforme o coração deles. Então o próprio Asaf disse: Senhor, mas por que tantos prosperam e eu não prospero? Senhor, mas por que todos se dão bem e eu não se dou bem? Deus está revelando isso, que aquilo que Ele tem para mim e para você vai muito mais do que uma circunstância boa aqui. Vai muito mais do que um momento prazeroso aqui, vai muito mais do que um posicionamento bom aqui. O que Deus tem preparado para a sua igreja, e a paz que Ele traz verdadeiramente é uma paz entre eu e você, com o nosso Criador. A ira de Deus já não está mais sobre nós. Nós podemos descansar o nosso coração e saber que não há mais condenação para a nossa vida. Nós podemos olhar para a paz de Deus e saber que essa paz nos levará a um caminho e a um triunfo e a uma riqueza que é inestimável, que é inigualável, aonde muitos estão se perdendo a riquezas pobres. Como a própria Keila diz aqui do apóstolo Paulo, as aflições dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada. Para isso, era uma verdade tão nítida para o apóstolo Paulo, que as coisas que ele deixou para trás era como se fosse esterco, se comparando com aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, com a sua graça, derramou sobre a vida dele. Então não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso que ele estava em paz. Por isso que ele conseguia viver em paz. Porque enquanto talvez muitos no seu serviço vão passar por cima de você, vão mentir a seu respeito, vão dizer coisas que não são verdades, para tomar uma posição melhor. Talvez ainda que muitos tenham sobrevantagem sobre a nossa vida, que tenham dinheiro melhor, que tenham um carro melhor, que tenham uma casa melhor, que tenham condições melhor, mas ainda não têm a paz de Deus, nós podemos descansar nessa verdadeira paz. Porque nós sabemos que o que o mundo tem buscado, que o que o mundo quer para o seu próprio coração, é perdição para a vida deles. E eles estão longe de Deus. Eles estão longe da verdadeira riqueza que é conhecer a verdade de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que Deus diz, e Deus, o próprio Deus, os entregou à impureza pelos seus próprios desejos que há no seu coração. Essa é a ira presente de Deus neste século. Nós como igreja, nós precisamos olhar para a verdadeira paz de Deus. A verdadeira paz de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 27. Diz assim, vocês podem me acompanhar no slide. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então olha só que interessante. Em primeiro lugar, quando nós nos tornamos cristãos, ele está dizendo assim agora, não se preocupem, existe uma paz que é mais do que as circunstâncias dessa terra. Então ele está dizendo, vocês não precisam mais se preocupar. Porque é verdade, irmãos, as coisas dessa terra nos tiram uma paz. As preocupações dessa vida nos tiram paz. Mas ele está dizendo, não se preocupem com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos aonde? Diante de quem?
diante de Deus, porque agora não existe mais ira contra você. Agora, diante de Deus, você como uma pessoa santa e separada diante de Deus, você pode colocar tudo dele em oração. Porque ele não vai vir mais como um ato de julgamento em cima de você. Ele não vai vir com preceitos dizendo, você não é santo na sua vida moral, então não vou fazer. Você não é perfeito na sua vida, então não vou fazer. Mas em tudo em Cristo Jesus nós colocamos diante de Deus. Aquilo que tem tirado a sua paz pela circunstância, nós podemos chegar diante de Deus agora, que não mais está irado conosco, mas que apresenta o seu amor, que apresenta e nos olha verdadeiramente como filhos amados por Ele. Agora nós podemos descansar. O grande Criador, o grande provedor de todas as coisas, Ele me ama. Ele cuida de mim. Então não preciso mais viver preocupada ou preocupado com tudo que acontece ao meu redor. Mas em tudo eu posso colocar diante dele. Porque ele, como pai, vai cuidar de mim. E sabe literalmente o que precisa ser feito. Então eu posso ficar em paz. E quando verdadeiramente nós cremos que nós temos essa verdadeira paz, aí o apóstolo Paulo termina assim, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo tipo de entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que Deus oferece para a igreja dele é a paz que excede qualquer tipo de entendimento. O nosso entendimento está vendo o quê? Está vendo que talvez as nossas questões financeiras não são tão boas assim. O nosso entendimento está vendo o quê? Que talvez o nosso relacionamento não é tão bom como eu gostaria. O nosso entendimento está vendo o quê? Que talvez a nossa vida não é tão legal como eu gostaria de viver. Mas ele está dizendo, olha, a igreja quando entende que tem a verdadeira paz de Deus, ela consegue em oração entregar tudo nas mãos do seu Criador. Ela consegue descansar tudo em Cristo Jesus, porque agora, quando nós descansamos, existirá uma paz que não depende de circunstância, não depende de uma resolução de problemas, mas uma paz que vem do alto, uma paz que vem de Deus, que excede qualquer tipo de entendimento, uma paz que o mundo não conhece, uma paz que o mundo não pode sentir, uma paz que o mundo não pode obter, porque essa paz está em Cristo Jesus, que é dada por Ele na cruz do Calvário, que agora nós alcançamos diante de Deus. Uma paz que o mundo vai olhar para nós e vai falar assim, como é que vocês conseguem viver uma vida tão alegre, leve, solta assim, mesmo sabendo que vocês não têm uma vida perfeita nessa terra, porque é uma paz que excede qualquer tipo de entendimento. Essa é a paz que Deus oferece. Essa é a paz que Deus oferece ao nosso coração e à nossa mente para aqueles que estão em Cristo Jesus. A paz é o sorriso de Deus para todos aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus. Não há mais um Deus com cara rancorosa para nós. Não há um Deus agora que quer nos mutilar porque ainda a gente vive em pecado. Mas há um sorriso aberto de Deus para a igreja dele. Porque agora nós alcançamos favor dele em Cristo Jesus. E nessa paz e nessa riqueza nós podemos descansar e triunfar e vencer qualquer problema e dificuldade que nós estamos enfrentando ainda nessa terra. Você crê nisso? Eu quero terminar assim. Eu quero terminar dizendo que a graça é o resultado da salvação, mas a paz é o resultado da graça e a salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Quantos de nós precisamos dessa paz? Quantos de nós precisamos literalmente pegar esses 2 versículos e não deixar como um ruído branco, passar desapercebido e tomar ela como uma profunda verdade para o nosso ser e para a nossa alma? Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé?